Muito boa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje é o dia 13 de agosto, uma terça-feira, dias dos santos Ponciano e Hipólito. O martirológio romano ainda conserva para este dia a memória de Santo Hipólito e São Cassiano, mártires. O primeiro carcereiro do mártir Lourenço, em 258, foi convertido e batizado pelo mesmo Lourenço, junto com sua família. Ele teria morrido mártir com um suplício muito cruel, o de ser arrastado por cavalos bravos por entre espinhos e sobre pedras. Cassiano era preceptor em Imola e, recusando-se a sacrificar aos ídolos, foi morto a golpes de estilete em 220. Contudo, a liturgia renovada colocou neste dia a memória de dois santos contemporâneos que, embora um tanto adversários em vida, sofreram o mesmo exílio e martírio pela mesma causa, tornando-se amigos pela morte e sendo igualmente glorificados no céu. São eles Ponciano, Papa, e Hipólito, presbítero. Ponciano era descendente da nobre família romana Calpurni e foi eleito Papa em 230. Pouco se sabe da atuação deste pontífice. O clima de perseguição contra a Igreja não podia projetá-lo em grandes empreendimentos e limitou-se, portanto, a confirmar a fé e consolar os cristãos ameaçados continuamente pelas injustas estruturas imperiais. Ponciano, denunciado como chefe de uma religião ilegal, foi exilado pelo imperador Maximino na insalubre ilha de Sardenha e condenado aos trabalhos forçados nas minas de ferro. A mesma sorte tocou ao presbítero Hipólito. Juntos sofreram o martírio no ano 235 e 2 anos mais tarde o Papa Fabiano conseguiu resgatar aqueles corpos e transportá-los a Roma, dando-lhes honrosa sepultura. O Papa Ponciano foi colocado nas catacumbas de São Calixto. Uma antiga tradição muito incerta diz que Ponciano, ao ser deportado para a ilha de Sardenha, a fim de não privar a igreja do pastor, teria renunciado em favor de Antero, seu sucessor na cátedra de Pedro. Com seu martírio, Ponciano lavrou o documento de sua profunda e firme fé e fidelidade a Cristo. Durante o pontificado do Papa Ponciano, perdurava na Igreja Romana um perigo de cisma promovido em boa-fé pelo sacerdote Hipólito, homem de elevada cultura, mas de linha moral um tanto rigorista. Já com os predecessores de Ponciano, Hipólito tinha contestado a condescendência da Igreja Romana em readmitir em seu seio, após devida penitência, os que tinham fraquejado na perseguição. Era igualmente contrário a conceder o perdão em favor dos adúlteros e fornicadores. Ao mesmo tempo, Hipólito, inteligência muito especulativa, elaborava doutrinas um pouco equívocas sobre a procedência de Cristo do Pai, dando a impressão que admitisse 2 deuses. Tudo isso deu pretexto a um resfriamento nas relações com o Papa. Condenado com Ponciano ao desterro, os 2 homens de Deus se reconciliaram, dando o bom exemplo de fidelidade ao mesmo Cristo que ambos amavam. Hipólito foi um fecundo escritor e orador. Deixou numerosas obras escritas em grego, língua muito usada em Roma ao seu tempo. Pela importância, sobressai o tratado sobre a tradição apostólica, fonte de grande valor para conhecermos os ritos litúrgicos da Igreja de Roma no século III. A segunda oração eucarística, introduzida na missa pela recente reforma litúrgica, é tirada desta obra de Santo Hipólito. Outra obra de grande relevância é a refutação de todas as heresias, Philosophomena. É uma exposição erudita dos antigos sistemas filosóficos, cuja doutrina mal assimilada deu origem às heresias que Hipólito refuta com competência. Contudo, grande parte de sua fecunda produção literária, toda ela a serviço da fé e da Igreja, andou perdida, assim como sua própria memória, por muitos séculos, obscureceu-se quase por completo, de tal modo a ser confundido com o Hipólito carcereiro de São Lourenço. Só ultimamente, com a descoberta de alguma sua obra, os estudiosos conseguiram trazer luz sobre esta grande figura de escritor e de santo. Tenha uma abençoada noite. Paz e bem.